Vamos lá, futuros suboficiais casensados da Marinha do Brasil. Como prometido, a gente acabou a parte de segurança da informação digital. A gente vai entrar aqui num brainstorm sobre as orientações quanto ao preenchimento do projeto de pesquisa. É o que a gente está chamando aí vulgarmente de TCC. Só que TCC é trabalho de conclusão de curso, né? Então vamos tratar isso como um trabalho de conclusão de curso. Gente, a galera tá desesperada com isso aí. É normal. Todas as turmas, o histórico geral, preocupação maior é com esse trabalho. Por isso, antes de começar direito, a gente vai matar isso daí, tá? Não vai dar para matar tudo num vídeo só, ok? Mas a gente vai orientações passo a passo. Primeira orientação que eu tenho para dar para vocês é que lá na sua plataforma tem isso aqui, ó, orientações ao preenchimento do projeto de pesquisa em vídeo. Minha sugestão, você está assistindo esse vídeo agora, eu estou dando algumas orientações a respeito da condução da elaboração desse documento. Porém, lá na sua plataforma tem esses vídeos e eu sugiro que assista. Mas como é que você vai fazer? Você vai ter que reservar um tempo. Não adianta, vai ter que largar a cachaça um pouquinho. Isso aqui tem que ter atenção e assim, tem que ter um tempo exclusivo. Pede para Dona Maria dar um tempinho com as crianças lá fora. E nesse momento, na realização desse trabalho, não tem jeito, não vai dar para estar com um copinho de cerveja do lado, no máximo um copo d'água. Então vamos lá. No primeiro vídeo ele vai fazer a introdução ele vai só se apresentar, né? E a próxima questão, e aí eu digo, é assistir o vídeo, já abre a tela com o arquivo modelo desse projeto de pesquisa. Por quê? Porque você vai trabalhar assistindo o vídeo e já preenchendo. Não adianta ver todos os vídeos e depois ir preenchendo, não vai dar certo. É muita informação e você vai se perder no meio das informações. Então você assiste a aula 1, preenche o que a aula 1 diz. Você assiste a aula 2, preenche o que a aula 2 diz. E assim sucessivamente. E outra coisa, esse arquivo do projeto eu vou deixar também na descrição desse vídeo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então vamos lá, agora vamos para o projeto. Bom, esse aí é o projeto, ele vem em ODF, lembrando que lá é disponibilizado em ODT, a Marinha não utiliza mais o pacote Office, né? Então você vai ter que, se não tiver em casa o LibreOffice, você vai ter que se safar ou vai fazer isso aí a bordo. Dá para fazer a bordo. Então eu não vou falar sobre as regras da ABNT por enquanto. Primeiro você tem que ter o brainstorm, que é a tempestade de ideias. Você vai ter que fazer acontecer primeiro para depois você começar a se preocupar com os detalhes. Então, o primeiro detalhe é isso aqui, ó, orientador. Ainda não vai preencher, porque isso está lá na plataforma, foi alterado recentemente, pode ser alterado de novo, então não se preocupa com esse cabeçalho por enquanto. Aqui você não precisa, porque esses dados aqui estarão todos na plataforma, só buscar lá que vai estar lá, já tem alguma coisa. Número de matrícula é o seu, vai ter o seu número de matrícula e o seu nível. Bom, aí vamos ao que interessa aqui, a área escolhida. A área escolhida é justamente os módulos que você tem estudado, Intendência, Gestão de Processo, Direito e também Segurança da Informação. Então, os assuntos que você vai tratar vai acontecer e você vai já pensando no assunto e tentando relacionar ele com das disciplinas que você estudou. Precisa na... Não. Você tem que tentar jogar o assunto para esse viés. Todos os assuntos que você imaginar dá para jogar para qualquer um deles. E você não precisa descrever qual assunto que você está pensando, não. Agora, outro aspecto principal. Gente, eu, por exemplo, no meu trabalho, eu trabalhei aqui em cima da gestão de processo. Porque gestão de processo, qualquer processo na Marinha que você acha que está precisando melhorar, você joga aqui. É fácil. Se você estiver falando com dinheiro, aí você vai vir para a intendência. Segurança da informação, se você estiver falando com relação, aí já é um pessoal mais específico, né? Quem trabalha aqui com segurança da informação, geralmente esse pessoal que lida com computadores rotineiramente, esse pessoal vai correr para aí. E também a parte de direito. A direito a gente nem estudou ainda,
O pessoal que tem formação aí em direito, né, bacharel em direito, vai puxar para essa área, mas é uma questão pessoal. Direito tem muita coisa para você abordar. Você vai falar sobre deveres dos militares, os direitos administrativos, processual. Você pode falar no processo de sindicância. Olha só, se você falar no processo de sindicância aqui, viu um defeito, como ele é conduzido, você pode jogar aqui em direito e também pode jogar aqui em gestão de processo. Eu sugiro, se você está na onça, tentar jogar aqui na gestão de processo. É o mais fácil de enquadrar. Mas para aqueles que já estão mais seguros, pode trabalhar com os outros. É aí a escolha do cliente. Então vamos lá. Primeiro ponto de gargalo aqui. A pessoa começa com o trabalho esse trabalho de conclusão de curso e já vê um problema que não é só aqui, tá? Até na faculdade também a pessoa tem esse problema. Título e tema. O que raio é isso aí? Porque até hoje, se você não fez uma faculdade, por exemplo, até hoje você achava que título e tema era exatamente a mesma porcaria, não é, tá? Não é. Aí o que eu vou falar para você de maneira genérica? E esse trabalho, tá? Ele não é tão complicado não. Ele é um trabalho genérico. Você não vai desenvolver nada. Você só vai apontar assim superficialmente. O que você vai tratar nesse trabalho? Você vai dizer um problema, mas assim, você não está se comprometendo não, entendeu? Quer ver um exercício que vai funcionar perfeitamente? Quando você for tomar um gelo com seus amigos, chama os seus amigos de marinha, tá? Tem que ser de marinha, todo mundo de marinha. Reúne o pessoal e fala assim, gente, vamos começar a falar mal da marinha? Vamos começar a falar das coisas que estão erradas? Porque você, com quase 30 anos de marinha, porque quem está fazendo esse curso já tem quase 30, está quase se aposentando. É impossível que você tenha passado todos esses anos de trabalho e não tenha visto nada que não funcionasse perfeitamente. Nem é difícil. Então o que você vai fazer? A partir de agora você vai andar pelo seu quartel e começar a procurar os problemas que naturalmente a gente com o tempo passa a não perceber mais, porque assim, está tão acostumado que você passou a não enxergar. Então você vai observar as coisas que estão erradas. Por exemplo, um rancho pegajoso ou uma fruta mal cortada. Por exemplo, se você encontrar uma fruta mal cortada, você pode falar sobre o processo de preparação dos alimentos, a melhoria dos processos de preparação de alimentos, e pode jogar isso para intendência, que também insere aí no recebimento desse alimento ou na compra desse alimento. Então, tudo que você enxergar dá para você enquadrar, tudo dá para você encontrar um defeito. Por exemplo, o marinheiro passou por você e não prestou continência. Você pode falar também da perda, da redução da formação dos militares em relação ao seu tempo de marinha. Por exemplo, você pode falar da formação militar e um subtema, o título no caso, como a formação militar tem perdido em qualidade no passar dos anos. Então você pode falar disso aí, e é claro, se você está falando do problema, você vai sugerir soluções. Então você já vai pensando nisso. Então, mas hoje a gente vai falar sobre tema e título. O que você precisa saber sobre o tema e o título? Tema, você imagina algo no sentido macro. O que é macro? É grande, você olha de fora, é como você olhar o planeta de Terra do espaço. Você não olha, você não consegue enxergar as ruas do seu bairro ou do seu estado. Lá de cima do globo terrestre, você só consegue enxergar o território nacional. Então o tema seria o território da América Latina ou a América do Sul. Aí quando ele vem no título, aí você já vai entrar no território que você vai trabalhar. Vou dar um exemplo aqui do marinheiro que não prestou continência. O tema seria a formação militar. E o título? Dentro da formação militar, a perda de qualidade na formação militar no decorrer dos anos. Entendeu? Você já fecha mais o teu ângulo de abordagem e é mais sucinto. O tema, ele é amplo. Dentro desse tema, a disciplina ou a hierarquia militar, você pode falar por diversos títulos dentro desse tema. É como se você trabalhasse com o índice. Unidade 1, disciplina militar. Aí dentro da unidade 1 tem 1.1, 1.2, 1.3, então esses 1.1, que são os títulos, é o que você vai
efetivamente falar, tá? Então, tema, disciplina ou formação militar. Título, a degradação da formação militar no decorrer dos anos. Já estudando esse exemplo, mas é um exemplo que eu não aconselho, que é um exemplo negativo. Lembrando que você está entregando um projeto de pesquisa para a Marinha. Então você não vai levar para a Marinha nada que denigre a imagem da Marinha ou que você possa ser chamado depois para se justificar. Não é para você malhar a Marinha. Quando eu falei para você juntar o pessoal para malhar a Marinha, é para vir a tempestade de ideias daquilo que você pode trabalhar dentro do seu trabalho de conclusão de curso. Então a gente já tem uma relação com tema e título. O tema é um aspecto macro e o título é você fechando ali o ambiente que você vai trabalhar. E eu aconselho fechar bastante, reduzir ao máximo o leque de trabalho. Por quê? Se você fizer um título muito amplo, na hora de justificar você vai ficar na onça, porque você vai ter muita informação a acrescentar. E esse trabalho, muita gente está falando que está com medo de trabalho, mas ele é muito superficial, gente. É assim, é só uma ideia, é um pré-projeto, ele nem sequer é um projeto. E um projeto, o que é um projeto? Projeto não é nada. Projeto é uma coisa que talvez venha a acontecer. E o pré-projeto? É aquilo que vai subsidiar uma coisa que talvez, ou seja, não é nada, é superficial demais. Quando a Marinha decidiu cobrar o pré-projeto para você, ela não foi rigorosa não, ela foi muito, assim, bacana ainda, porque é um trabalho simples. O difícil, isso é para fazer você pensar e você observar. Não é possível, eu imagino, pensando como a Marinha, como alto comando. Bom, já que o suboficial está fazendo curso de assessoramento do Estado-Maior, então o que eu espero desse suboficial? Que ele seja um cidadão crítico, mas que ele seja pela Marinha, pela instituição. É crítico no sentido de subsidiar a Marinha a melhorar. Então, como você está fazendo o estudo do Estado-Maior em nível de praça, ou seja, nível de praçame, então ninguém melhor do que você para apontar os gargalos deficientes da Marinha. O que a Marinha precisa melhorar? Então, o que vai acontecer? Você vai passar a olhar criticamente o seu dia a dia a bordo para ver quais coisas estão pegando. Pô, você senta à mesa de rancho todos os dias e todos os dias você fala assim, ó, pô, o Bazinho deu mole, ó, o AR deu mole, ó, o MO tinha que pegar a viatura, mas não pegou porque a peça não estava pronta. Mas por que não aconteceu como previsto? Qual foi o problema? É nesse problema que você vai efetivamente trabalhar. Aí, quando você tiver, olha, eu achei um problema que dá para eu desenvolver. O MO vai falar da peça de motor que não consegue comprar na região, só consegue importar. O eletricista vai falar que na OM dele a fiação é uma fiação antiga que fica exposta, que hoje a regra de um ABNT dessa da vida aí diz que os fios de alta tensão tem que ser encapados. Aí ele vai falar sobre a necessidade do encapamento desses fios nas OMs da Marinha. Ele pode falar também dos geradores do navio, que hoje tem geradores menores e mais eficientes. Aí ele também pode falar que na OM dele, ele pode, para evitar gastos, olha só, evitar gastos. Aí não é mais gestão de processos, vai para a intendência. Para evitar gastos abusivos na sua OM, ele pode fazer um sistema de energia solar, olha só, que é um investimento em primeiro passo. É um investimento, nem posso dizer que é alto, né? É um investimento que vai agregar a longo prazo a redução do custo com os compulsórios, que compulsório, como a gente viu em tendência, são as contas mensais. O cara vai investir um quartel, por exemplo, como o CIA, vai investir 1 milhão de reais em placas solares, quando a conta mensal do CIA de energia elétrica é 200 mil, sei lá, 300 mil. Então, ele vai colocar em cima daqueles telhados lá das escolas do CIA, placas solares que vão fazer a sua usina de geração de energia. O cara pode falar sobre isso. O tema seria o quê? Energia elétrica. O título: redução do consumo de energia elétrica nas OMs. Aí o problema seria... O problema ainda não falei. O que é o problema?
para você trabalhar o problema, você pensa assim, você pensa em formato de pergunta mesmo, ó. No caso da energia elétrica, como eu posso melhorar, ou como eu posso melhorar o desperdício financeiro com pagamentos de compulsórios em relação à energia elétrica? Pronto, só nesse brainstorm de 15 minutinhos aí, a gente já fez metade do trabalho. Então, a partir de agora, vocês vão fazer o exercício de pensar em quais os defeitos que você encontra. No caso da energia solar, aí o eletricista passou e viu que a conta de luz da OM estava muito alta. Como é que ele pode resolver? Aí uma das opções que ele usou foi energia solar, mas ele poderia utilizar-se de boilers também solar, ele poderia utilizar de vários fatores, ou melhorar o fator de potência, várias coisas. Aí o escrevente passou pela sua M e percebeu que a papeleta de férias do militar demora 30 dias quando sai da mão do militar até voltar para a mão do militar. Por quê? Porque passa por muitos setores, recebe muita assinatura de muitos encarregados, chefe de departamento, então acaba demorando muito a chegar na mão do cara. Aí o escrevente fala assim, pô, eu tenho como resolver isso aí, eu sugiro. Quando você vê uma autoridade, e a autoridade fala para você, pô, por que o processo demorou, não sei o quê? Tem sempre um escrevente que fala assim, chefe, o processo demora porque vai lá pro fulano, passa por não sei aonde, depois tem que receber carimbo tal. Mas assim, como é que a gente melhora isso, chefe? Era só fazer isso e isso. Era só passar pelo carimbo da SECOM, era só entregar direto na postal, era só não sei o que. Então, é isso que você vai fazer. Isso que você está acostumado a fazer, perceber e melhorar as melhorias do processo, você vai jogar no papel. Aí o trabalho de papel é esse aqui. Primeiro, tema, sentido macro. No caso do escrevente é o quê? A burocracia dentro das instituições. Aí o título seria a demora na tramitação dos expedientes. E o problema seria como reduzir o gargalo de demora da demanda do expediente. Assim, são exemplos, tá? Lembrando que você tem que procurar exemplos que não denigrem mais da Marinha. O trabalho é para a Marinha. Se você puder chalerar, chalere, filho, chalere, não faz mal nenhum, chalera, é o casenzão que tá chegando aí. Você chalerou a tua carreira inteira, então tu vai chalerar mais um pouquinho agora. Então, eu vou encerrar aqui, tá, gente? Falei um pouquinho sobre, olha só, como você vai fazer exercício para procurar o seu tema, e depois eu falei sobre diferença entre tema e título. E ainda dei exemplos, tá? Esses exemplos ainda não foram abordados dentro do Casença, se alguém se apropriar deles, fique à vontade, porém, muita gente está assistindo esse vídeo, então pode ser que outras pessoas se apropriem também. Aí você pode incidir no plágio, duas pessoas com informações de plágio. Agora, sobre o plágio. Bom, atenção. Tudo que você escrever nesse trabalho, o pessoal do CIA lá vai jogar no programinha que ele procura na internet. Então, se você tiver 80% das palavras iguais a um texto qualquer da internet, é pau, tá? É pau. Então, eu sugiro você ler textos, ler informações, manuais, mas na hora de escrever, joga bem longe esse material que você utilizou. Escreva da sua própria cabeça, tá? E aquele negócio. Vídeo sugerido pelo CIA, que os vídeos estão excelentes, se você olhar, são vídeos não muito atuais, assim, no sentido que a gente está acostumado a ver, tipo de YouTube, assim, não é muito direcionado, assim, não tem esse calor de proximidade, mas são vídeos institucionais, isso é uma característica de vídeo institucional, mas eles dão conta perfeita do conteúdo que você precisa. Então você vai abrir o vídeo, assiste o primeiro vídeo e faz o que aquele vídeo está falando. Só passa para o segundo ponto depois que você resolveu o primeiro. Por exemplo, tem um vídeo falando de apresentação. Aí, aqui, vamos ver aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse vídeo aqui é introdução. Nessa introdução, eles estão se apresentando e falando um pouquinho sobre o curso do Casença. Aí, o seu trabalho começa aqui. Você vai assistir o vídeo do tema, vai lá para o arquivo e preenche aqui o tema. E ele dá até exemplo, tá? De um tema que ele preencheu lá. Segue o exemplo que está perfeito. Depois, você vai para o outro vídeo
título, volta no seu arquivo e preenche o título. Depois, você vai para o vídeo de problema. Assiste o vídeo de problema e vem responder o problema. Lembrando aqui, ó, o problema é uma pergunta. O problema é uma pergunta. Como você vai resolver esse problema? Como você sugere que esse problema vai ser resolvido? Lembrando, o problema, você está vendo que há um gargalo, há uma coisa deficiente na marinha, então você identifica o problema. Mas cuidado da maneira que você coloca esse problema no seu trabalho, tá? Não vá denigrir a instituição, porque já falei 3 vezes, o trabalho é para a marinha, pessoas da marinha vão, então cuidado com as críticas, não é ideal que você critique assim pejorativamente. Então você vai identificar um problema e dentro desse problema você já se propõe, já vai começar a encaminhar como é que você vai trabalhar isso aí, no que é que você vai falar. No caso do cara do rancho lá, o problema que ele viu, ele falou assim, como melhorar a distribuição de alimentos dentro dos quartéis da marinha. É só uma pergunta que você vai responder dentro do decorrer do seu trabalho. E lá nos vídeos também tem um exemplo para você seguir. Para o vídeo não ficar longe, fica esse aí, primeiros 3 tópicos para você trabalhar e desenvolver. No próximo vídeo, a gente vai falar da justificativa. Aí na justificativa, tem uma coisa específica, mínimo de 10 linhas. Aqui você tem que trabalhar melhor. Não é só escrever superficialmente, não. Aqui você vai ter que começar a dar dicas de como funciona. Já adiantando, justificativa, você vai começar a entender qual é a relevância da ação que você deve tomar aqui. Qual é a relevância disso? Aí você tem uma relevância geral e uma relevância específica. Eu utilizei uma relevância geral para a sociedade, no que isso, melhorando isso, melhora para a sociedade, e depois eu botei no que isso melhora para a marinha. E embaixo botei uma conclusãozinha, né? Sempre tem que ter uma conclusãozinha. Depois eu vou colocar um modelo perfeito para vocês aí com tipos de conclusão, tá? Então, mas assim, hoje o trabalho é tema, título e problema. No próximo vídeo, justificativas e objetivos. Metodologia e referência, a gente faz uma aula específica rapidinho. E agora eu já sugiro, tá? Tem videozinhos de metodologia. Não tente trabalhar todos, entender todos. Escolha uma metodologia e trabalhe nela. Aqui na metodologia, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E tem alguns tipos de especificidade sobre ela, né? É a maneira pela qual você obteve as suas informações, né? Que dá validade às suas informações, né? Ela pode ser pesquisa experimental, pode ser vários tipos, né? Trabalho de pesquisa, pode ser trabalho de campo. Então tem assim, o que a gente vai utilizar, na maioria de vocês vão utilizar, vai ser a pesquisa bibliográfica. Por que é a pesquisa bibliográfica? A gente de marinha, a gente tem o hábito de estar sempre procurando onde está escrito, quais são as normas, ou um relatório, ou alguma coisa que embase aquilo que você está falando. Então, tudo aquilo que você vai falar lá em cima, você vai procurar, por exemplo, se você falar que o marinheiro não está dando continência como devia antigamente, que está caindo o padrão militar, então você vai se basear no RDM, ou GSA, então esse vai ser uma pesquisa bibliográfica, e é claro que na referência você vai colocar esses documentos aí, na referência que a gente vai falar também, tem as normas específicas, que ele fala que não é BNT, a gente vai falar, tá? Então para hoje, como exercício para você, fica título, tema e problema, você vai trabalhar em cima desses 3, assista os 3 vídeos, é muito esclarecedor e vai ajudar bastante, não fica só por esse vídeo aqui não, tá? Eu não posso resolver aqui, colocar para vocês, porque muitas pessoas estão na onça. Se eu fizer de todo mundo, eu não vou estudar para a prova. Então, não tem condições de fazer, tá? O exercício, primariamente, é você descobrir qual o tema do seu trabalho, qual o seu assunto. Do tema, acha o título, e dentro do título, qual o problema que você promete que tem a solução. Promete que vai me convencer que você consegue resolver esse problema e como, tá?
Um grande abraço, até o próximo vídeo. Casenso, só aqui no Megamente.